Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ovídio. Estamos trabalhando agora os vídeos para informática para certo? Então aqui é a nossa aula de Windows parte 5. Eu dividi o Windows em 6 partes para poder detalhar tudo e mais um pouco que as bancas podem pedir, tá? Caprichem, estudem, tá? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem nas suas redes sociais. Quanto mais assinantes nós tivermos, mais vídeos teremos para vocês. Totalmente grátis, hein? O canal do vídeo é totalmente grátis. Obrigado, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de Windows Parte 5. Meu nome é Ovídio Neto e eu sou o professor de informática de vocês. Estamos trabalhando com Windows, estamos trabalhando com sistema operacional e, consequentemente, estamos trabalhando com as suas configurações. É pelo sistema operacional da minha máquina que eu consigo configurar uma série de coisas, uma série de informações, uma série de dispositivos, uma série de drivers, uma série de softwares, tudo eu consigo configurar. Então nada mais justo do que a gente falar um pouco agora sobre painel de controle, né? O nome mesmo já diz, painel de controle. Vai ser um painel onde eu vou controlar todas as minhas informações. Antes disso, eu mencionei a palavra drivers, não é? E nós temos drive e nós temos driver. Nós temos drive, que é diferente de driver. Certo, pessoal? Drive é a unidade de disco. Então, por exemplo, o seu HD, ele é o drive C, C2 pontos. O seu pendrive, sei lá, é o drive F. Então, o drive é a unidade de disco, tá? Nós tínhamos lá, por exemplo, o disquete, era o drive A, né, o 3/1/4. A gente tinha o drive, o disquete 5/1/2, que era o drive B, né? Ele foi o primeiro a sair de cena, por isso que por muito tempo a gente tinha o drive A, o drive C e o drive D, pulava o drive B, não é verdade? Agora pula o A e o B, né? Já era. Agora, o driver é o software que eu instalo, tá certo? Para poder funcionar um determinado hardware. Como assim? Nós temos alguns dispositivos que eles são o que a gente chama de plug and play, tá certo? Plug and play, plug e use. Hoje, uma webcam, por exemplo, quando você compra uma webcam, só de colocar no cabo USB lá a webcam, ela automaticamente reconhece, né, e já começa a funcionar. Quando isso acontece, é o que nós chamamos de plug and play. Agora, por exemplo, você comprou uma placa de rede, tudo bem? Você não tinha uma placa de rede Wi-Fi, você tinha apenas uma placa de rede cabeada, né, para trabalhar lá. Quando a gente fala em cabo, né, de placa de rede convencional, nós estamos falando do cabo UTP, né, Unshielded Twisted Pair, que é par trançado com blindagem, porque na verdade ele tem 4 pares, né? 8 fios dividido em 4 pares. E eu crimpo ele no conector RJ45 para poder conectar na placa de rede. Você cansou dos cabos, você quer agora um mundo Wi-Fi, você quer agora um mundo wireless, ou seja, um mundo sem fio. E aí você comprou uma placa de rede sem fio. Aí você abriu a máquina, que o professor Ovídio te ensinou lá atrás, certo? Aí você viu que quando você viu a placa-mãe, que o professor Ovídio também te ensinou, aí lá na placa-mãe você tem os slots. Lembram dos slots? Que a gente fez uma evolução dos barramentos, barramento ISA, barramento PCI, né? AGP, quando a gente fala em placa de vídeo, enfim. Aí o que você faz? Você tira lá a placa de vídeo antiga e pluga a placa de vídeo nova. Essa placa de vídeo Wi-Fi lá com cabinho bonitinho, né? Com a anteninha, desculpa, bonitinho. E aí, legal. Só de ter feito esse encaixe do hardware é o suficiente para sua placa de rede funcionar? Não. Você tem que instalar o driver dela, tá ok? Que aí você coloca o CD, que normalmente vem junto, ou baixa no site do fabricante também, tá certo? E aí você baixa o driver e instala. Esse driver, em conjunto com o hardware, com o equipamento, é o que faz ele funcionar corretamente. Tá clara a diferença entre drive
e driver, tá? Muito bem. Lembrando, quando for baixar algum driver, procure sempre no site do fabricante, porque existem alguns sites aí que para baixar drivers até craqueados aí, pelo amor de Deus, fuja desse mundo, que vem com vírus e uma série de coisas, tá? Legal. Em cima disso, por que eu estou falando de driver e tudo? Porque quando eu trabalho com configurações, a gente vai trabalhar diretamente no nosso painel de controle. O nosso painel de controle, né, eu vou mostrar para vocês item por item deles. Vou mostrar para vocês também os dispositivos e impressoras, tá certo? Então eu tenho aí os dispositivos e impressoras. Vou mostrar para vocês também os programas padrão que dá para eu configurar. E por último eu vou mostrar para vocês ajuda e suporte, tá? Que nas versões mais atuais do Windows ficou bem bacana porque ele passou a ter um acesso online. Então eu diria para você que se você acionar esse ajuda e suporte, lembrando que ele é online, o fato dele ser online significa que ele vai ser o quê? Você precisa estar conectado à internet, não esqueçam desse detalhe importante. Mas eu diria para vocês que esse ajuda e suporte do Windows atualmente, ele é um curso de Windows, de verdade. Se você acionar ele, né, de repente com as aulas do vídeo, ficou alguma dúvida, ou você quer aprender ainda mais, se você ir no ajuda e suporte, você tem um curso lá de graça. Na verdade não de graça porque você tem o Windows original, não é? E aí você pagou por ele também, tá certo? Bacana. Vamos abrir o painel de controle? O painel de controle fica em iniciar painel de controle, tá certo? Painel de controle. Quando eu clico aqui em painel de controle, ele abre para mim essa janelinha aqui. Essa janelinha do painel de controle, eu tenho essas 8 opções, tá certo? Eu tenho a opção Sistema e Segurança, a opção Rede e Internet, eu tenho a opção Hardware e Sons, eu tenho a opção Programas, eu tenho a opção Contas de Usuário e Segurança Familiar, eu tenho a opção Aparência e Personalização, e eu tenho a opção Relógio, Idioma e Região, e eu tenho a opção Facilidade de Acesso. Tudo bem, pessoal? Vamos detalhar essas opções e trabalhar com elas? Muito bem. Primeiro, no Sistema e Segurança, quando eu clico em Sistema e Segurança, ele abre para mim todas essas opções aqui. Essas opções, elas são bem legais porque eu tenho a parte de central de ações, eu tenho a parte de firewall. Sabe o que é firewall, pessoal? Fire em inglês, fogo. Wall seria muro, proteção. Ou seja, firewall é um muro de proteção. Tanto que se você abrir a internet, e escrever firewall e clicar em imagens, olha que legal. Todas elas mostram um muro, tá certo? É como se fosse assim, quando você ativa o firewall, você está ativando um muro de proteção. Então imagina que você mora numa casa e essa casa não tem muro, tá certo? E aí ela está disponível para alguém poder acessar ela. Quando você coloca um muro, você está colocando uma proteção. É a mesma coisa, quando você ativa um firewall, né, numa máquina, você está ativando a proteção dessa máquina, tá certo? Você tem também a parte aqui de sistema, onde você pode exibir a quantidade de RAM e a velocidade do processador. Olha que legal, quando eu clico aqui, ele mostra para mim que eu estou com o Windows 7 profissional, né, totalmente original, bonitinho. Eu tenho aqui, processador Intel, Core, tá? Toda a classificação dele é um i7, né, um processador bem bacana também. Memória RAM, eu tenho 16 GB de memória RAM, tá? Tipo de sistema operacional de 64 bits. Lembra que eu expliquei para vocês que dava para ver aqui em sistema? Caneta e toque, entrada de caneta e toque disponível até 80 pontos, né, 80 pixels aí. O nome do computador, o nome completo do computador e aqui estação de trabalho que ele participa. Então aqui, pessoal, eu tenho todos os detalhes do meu computador. Todos os detalhes do meu computador podem ser vistos aqui em Sistema. Então, lembrando, o que eu fiz aqui? Eu fui em Sistema, tá? Na verdade, eu estou em painel de controle, né? Voltando aqui, eu fui em painel de controle, Sistemas e Segurança.
E nesses sistemas de segurança eu tenho aqui esse sistema. E clicando em exibir a quantidade de RAM e velocidade do processador, eu tenho um raio-x da minha máquina, tá? Então, você está trabalhando, você entrou, passou no concurso, assumiu sua vaga. Aí o dono fala, o chefe, alguém do departamento fala, nossa, qual é a especificação dessa máquina, né? Você não precisa abrir para saber. Tá certo que você aprendeu com o vídeo a abrir também, sabe? Mas é bem mais rápido, não é? Você vem aqui em sistema e você fala, isso aqui é um Intel Core i3, tá certo? Você tem aqui 16 GB de RAM, né? Esses 16 GB de RAM vai te demonstrar um desempenho muito bom. Por que que você precisa de tanta RAM? Porque isso aqui é um sistema operacional de 64 bits. Você tem no mercado um sistema operacional de 32 bits. E um sistema operacional de 64 bits, ele é 3.200 vezes melhor, tem mais desempenho do que um de 32 bits. Porque a cada bit a mais, você tem o dobro de potência. Então, se eu tenho 32 bits a mais, eu tenho 32 vezes mais o dobro. Olha só como você está falando tecnicamente, como você está conversando tecnicamente. E você aprendeu tudo isso com quem? Comigo aqui. Na verdade, aprendemos juntos. Nós quatro, nós cinco, todo mundo que está me assistindo aí está aprendendo junto e a gente está descobrindo novas opções. E é esse o objetivo, porque você vai fazer a prova do concurso e vai ter perguntas técnicas que às vezes você sabe responder, mas porque está um tema. Então, por exemplo, você sabe que firewall você sabe que existe proteção no seu computador para tomar cuidado com invasões, tudo. Só que você não sabe que o nome é firewall. Aí tem pergunta firewall, aí você vê firewall e você pensa, meu Deus, o que é isso? Né? Ou aqui a mesma coisa, o que é 32 bits, o que é 64 bits? Ou por pegadinha vem outro tipo de bits, não tem, ou é 32 ou é 64. Tá certo? Então, às vezes, tem uma alternativa lá que tá tudo certo, só que tá escrito 56 bits, um exemplo. Tá? E aí tem a outra que também tá tudo certo, só que tá 64. E você fala, nossa, é 56 ou 64? Você que teve aula comigo não pode ter essa dúvida. Por quê? Os bits, eles sempre são múltiplos de 2. Eu já ensinei isso pra vocês, não vou falar de novo, né? Desenhar, mas ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ó. 32, 64 é o dobro. Não tem o meio tempo aí, não tem o meio campo aí. Ou é 32 ou é 64. Quando tiver uma próxima tecnologia, vai ser quanto? 128. Não vai ter a tecnologia 80 bits. Não vai ter 90 bits. Tudo bem? Tá? Legal. Voltando aqui. A parte de Windows Update, que é muito importante também. O Windows é o nome do sistema operacional. O que é update em inglês? Update é atualizar, é alterar. Tá? Tanto que para quem gosta de banco de dados, os quatro comandos básicos de banco de dados é insert para inserir, update para alterar, select para consultar e delete para excluir. Mas enfim, update é atualizar. Outra vantagem de você ter o software original é que você pode trabalhar com Windows Update. E aí você tem essa opção, ó, ativar ou desativar, ativar e desativar a atualização automática. Isso aqui é bem bacana, porque se você deixa ela tá vendo? Automaticamente, ó. Tanto que fica entre parênteses, recomendado. A Microsoft fez uma atualização. Por quê? A Microsoft, ela tem testers pelo mundo inteiro, tá? A Microsoft tem alguns programas bem legais. Ela tem, por exemplo, um programa chamado Microsoft Student Partner, MSP, que é você ser um estudante parceiro da Microsoft. A Microsoft também tem um programa chamado MVP, que é Most Valuable Professional. Então o cara sabe tudo de C#, então ele é um MVP em C#. Prazer, o vídeo. Aí, essa foi uma renta, hein? Aí o que acontece? Quando você tem a instalação aqui, porque a Microsoft, por ela ter testers no mundo inteiro, ela tem pessoas que ficam reportando possíveis erros. Então, uma pessoa lá na Indonésia reportou um erro para a Microsoft atualizou esse erro, automaticamente, quando você está com essa opção de instalar as atualizações automaticamente, ele já vai começar a fazer o download, ele aparece aqui na barrinha de status, tá? Na barrinha de tarefa, ele aparece lá, ele faz o update, e aí a próxima vez que você reiniciar o computador, a próxima vez que o computador for iniciado, automaticamente essas atualizações estarão instaladas para vocês, tá bom? Então o Windows Update é uma ferramenta bem bacana que vocês podem e devem usar. As opções de energia, também isso aqui é bem interessante, principalmente se você trabalha com notebook, tá?
Essa máquina que eu estou é uma máquina desktop, então aqui não tem muito o que fazer, mas tem aqui ó, o equilibrado, que é o recomendável. Se você está com um notebook que está com, você não está com cabo de energia lá e você quer padronizar isso, você quer trabalhar com ele, como que eu posso dizer, gastando menos energia, porque você esqueceu o cabo ou o local que você está não tem tomada, você usa essa opção de economia de energia. Essa opção de economia de energia, você pode trabalhar com o notebook mais tranquilo se você tiver com pouca bateria. Outra coisa que nós podemos ver aqui também, backup e restauração. Lembrando que backup é a cópia de segurança. Backup é cópia de segurança. O que significa uma cópia de segurança? Então, por exemplo, normalmente as empresas, elas programam o backup para atuar semanalmente. Então, por exemplo, toda sexta-feira, 4 da tarde ou 6 da tarde, sei lá, vai ter um backup. E aí automaticamente é gerado um backup, porque se você perder as informações, você tem uma cópia de segurança. E é por aqui que você consegue programar esses backups. Você vem aqui em configurar backup e você começa e faz essa configuração. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Aqui, outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, voltando aqui, se eu vir aqui em Windows Anytime Upgrade, também é criar alguns upgrades temporários, eu tenho essa opção também. Ferramentas administrativas, eu posso liberar espaço em disco, eu posso desfragmentar o disco rígido. Desfragmentador de disco rígido, ele serve para você fazer algo mais ou menos assim. A memória do seu computador, então imaginem que aqui é a memória do seu computador, tá? E ela é feita por trilhas. A memória do seu computador é organizada por trilhas. E elas vão sendo preenchidas. Só que às vezes você fica com algumas trilhas preenchidas fora de ordem. Quando você desfragmenta o disco, ele vai deixar elas todas preenchidas, ou seja, você vai organizar as trilhas do seu computador. Essa é a opção do desfragmentador de disco. Você pode criar partições no HD. Então, por exemplo, você vai trabalhar com Windows e Linux. Você pode criar uma partição para o Windows e criar uma partição para o Linux. Ou você pode criar uma partição e colocar músicas nessa partição. Você é uma pessoa que gosta muito de música, você coloca músicas nessa partição. Você cria uma partição só para colocar música. Amanhã você precisa formatar o computador. Você formata a partição onde está o sistema operacional. Aquela partição onde estão as músicas, você não formata. Moral da história, você não precisa ficar copiando e recopiando, copiando e recopiando. Então trabalhar com partições é bem legais também. Você pode trabalhar com agendamento de tarefas, agendar tarefas aqui também, e pode criar ele bonitinho, tá? Muito bem. Voltando aqui aqui no agendamento de tarefa, você pode criar, enfim. Só que eu indico para vocês o Outlook, ele é mais interessante nesse caso. Voltando aqui, então sistema de segurança a gente matou aqui. Eu tenho essa parte de rede e internet. Então na parte de rede e internet, eu posso fazer toda a configuração da minha rede, tá certo? Lembrando que rede e internet é redundância, tá? Então eu tenho essa parte de grupo doméstico, central de rede de compartilhamento, opções da internet. Tudo isso vocês podem navegar e ver com mais detalhes, tá? Ó, posso definir a página inicial aqui, excluir os cookies, entre outras coisas. Lembrando que eu estou navegando, sempre apertando voltar, né, para vocês verem aqui, mas eu posso navegar por aqui também, tá? Por esse menu no lado esquerdo também, sem problema algum. Hardwares e sons, eu tenho a parte dos dispositivos e impressoras, onde eu vou instalar as minhas impressoras, tá? É aquela história. Coloquei a impressora, ele vai detectar o driver e vai aparecer a impressora aqui para eu poder instalar nela bonitinho e poder instalar em rede. Eu tenho a parte de reprodução automática, parte de som, como eu já mostrei para vocês, que aqui no meu caso ele está desligado, até mesmo para não passar algum som do computador para vocês aí que não é interessante, tá? Mas aqui eu tenho alto-falante, fone de ouvido, tá? Tem tudo aqui certinho. Opções de energia que a gente já viu. Vídeo, que é todas aquelas configurações que eu mostrei para vocês quando a gente viu personalização de área de trabalho, onde você conseguia mudar o fundo, todas aquelas opções, você consegue puxar
por aqui também, tá, pessoal? Voltando aqui, eu tenho a parte caneta e toque, configurações do tablet, se eu quero configurar ele como um tablet para usar a caneta. Aqui, por exemplo, nessa máquina vai bem, né? Porque ela é esse display que eu estou vendo aqui é uma lousa digital. Aí nós temos aqui também programas. A parte de programas, ele é muito legal, porque às vezes você instalou um software, aí você não vai usar mais esse software. Aí o que você faz? Você vai lá e deleta. Não é assim. Quando você instala um programa, se você não quer mais usar esse programa, você tem que ir aqui, ó, em desinstalar. Quando você vai, então programas, desinstalar um programa. Quando eu clico em desinstalar um programa, ele abre para mim uma lista de todos os programas instalados no meu computador. Ele abre para mim uma lista de todos os programas instalados. Aí eu quero desinstalar o Google Chrome. Quando eu clico nele, né, se eu clicar aqui em avançar, ele vai perguntar, ele abre aqui automaticamente, ó, desinstalar o Google Chrome. Tem certeza que deseja desinstalar o Google Chrome? Tudo que envolve exclusão, tudo cancelamento, sempre tem a pergunta, are you sure? Né? Você tem certeza aí? Então desinstalar é bem interessante, tá, pessoal? Muito bem. Aqueles gadgets da área de trabalho, lembra que eu mostrei para você na aula de vídeo? Colocar um calendário. Lembra que eu tentei colocar a parte de moeda internacional e ele não deixou? É porque eu não tinha. Então, se eu quiser, eu tenho que vir aqui em adicionar gadgets e aí eu tenho que buscar ele, ó, obter mais gadgets online, tá? Lembrando que obrigatoriamente eu tenho que estar conectado à internet. O Java é muito interessante agora em época de declaração de imposto de renda, né? Ou até mesmo para rodar alguns softwares, alguma coisa, você tem que ter o plugin lá, você tem que ter o Java instalado. Então aqui eu tenho o Java 32 bits instalados na minha máquina. Voltando aqui, então a gente fechou essa parte de programas. Eu tenho essa parte de contas de usuário e segurança familiar. Então aqui que eu falei para vocês. Você pode, tá vendo que tem aqui, ó, contas de usuário. Quando eu clico aqui, ó, ele abre essa florzinha, tá vendo? Se eu vir aqui, ó, alterar a imagem da conta, eu posso buscar uma imagem. Então, por exemplo, vamos ver, fazer um teste aqui, ver se vai funcionar. Vou salvar essa foto aqui, olha que cara bonito esse cara, hein? Vou salvar essa foto, salvei. Vamos ver se vai funcionar a brincadeira que eu quero fazer. Vou aqui, né, procurar mais imagens, downloads, vou pegar aqui, foto, olha só que legal agora, ó. Quando eu aperto iniciar, olha a minha fotinha na máquina aqui. Vou deixar só de sacanagem, né, para todos os professores abrirem e aparecer. Não, é melhor eu mudar, né? Então eu venho aqui, ó, alterar imagem, aí eu venho aqui, ó, e coloco uma bola de futebol, por exemplo. Alterar imagem, automaticamente quando eu aperto iniciar, tem a fotinha da bola de futebol. Então foi o que eu te disse, você trabalha, digamos que essa máquina fosse do meu trabalho e trabalhasse aqui o Ovidio e o Bruno. Então eu deixaria a fotinha do Ovidio aqui, certo? Vou colocar de novo. Alterar a imagem, vou colocar a fotinha do Ovidio aqui. Certo? Deixei lá, olha só que legal agora, ó. Iniciar, tá aqui a fotinha do vídeo, tá personalizado. Aí o Bruno, ele quer, aí digamos que eu tô lá no usuário do Bruno agora, quando eu clico em alterar imagem, ó, procurar mais imagens, aí o Bruno vem aqui, ó, e coloca a fotinha dele aqui, olha só que bonitinho. Certo? Se o Bruno fosse desse jeito, eu juro que eu viria mais vezes aqui. Muito bem. Deixa eu só mudar e deixar uma qualquer aqui, sem comprometimentos, tá? Eu posso também, pessoal, criar uma senha para a conta. Então vamos lá, o Bruno, eu estou desconfiado que o Bruno anda mexendo nas minhas coisas. Eu vou lá e crio uma senha aqui, tá? E automaticamente eu posso também trabalhar com todas essas opções, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. A parte de... Deixa eu voltar mais no conta de segurança. Eu posso criar, tá? Adicionar ou remover contas de usuário, que é que eu criaria a segunda, alterar a senha do Windows e assim vai. Aparência e personalização é o que nós já vimos quando nós trabalhamos lá na aula de área de trabalho. A mesma coisa se diz para relógio, idioma e região, que a gente também já viu na aula de configuração da área de trabalho.
E por último, nós temos a acessibilidade, que agora eles chamam de facilidade de acesso. Nas versões antigas do Windows era opções de acessibilidade. Então você pode deixar para quando passa o mouse ficar piscando, né? De repente a pessoa tem uma deficiência visual ou até mesmo uma deficiência auditiva. Você tem essas opções de acessibilidade. Tá bom, pessoal? Com isso a gente desvendou aí todo o nosso glorioso painel de controle, tá? O nome mesmo já diz, painel de controle, é onde eu faço todos os meus controles. Com isso, falta só ajuda e suporte. Quando eu clico aqui, ó, em ajuda e iniciar, né, ajuda e suporte, ele abre aqui, ó, online para mim, tá, pessoal? Então eu estou em dúvida em como usar o Paint. Eu escrevo aqui, ó, Paint. Opa, Paint. Quando eu buscar, ó, ele traz tudo para mim bonitinho, tá? Então é tudo online. Lembrando que você obrigatoriamente tem que estar online, conectado à internet. Para terminarmos aqui a nossa aula, apertem o pause. Aí está o exercício de 2013, tá? Qual a opção do painel de controle no Windows 7 que se deve escolher para remover um software aplicativo? Remover programas, tá, pessoal? É programas, é a opção B, tá? Vamos relembrar? Iniciar, painel de controle, olha aqui, ó, programas, desinstalar um programa. Então a opção é programas, porque ele está mostrando aqui, ó, gerenciador de aplicativos, não é, nem existe essa opção. O Windows Update também não é aqui, o Windows Update é em sistema e segurança. Hardware e sons também, a parte não é aqui. E segurança muito menos, ou seja, a opção certa é programas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. O painel de controle, vocês podem aí na casa de vocês acessar e ver com mais detalhes. Eu procurei detalhar o máximo possível. Muito obrigado e até a próxima.